Aula 7. Ciências, terceiro bimestre. Tema: Eclipse lunar e solar. Oitavo ano do ensino fundamental. Anos finais. Hoje, a aula de ciências será sobre eclipses. Você vai entender como acontecem os eclipses solares e os eclipses lunares. Esses fenômenos dependem da posição relativa entre o Sol, a Terra e a Lua. Quando esses três astros ficam alinhados de determinada maneira, a luz do Sol pode ser bloqueada de forma parcial ou total. Ao final desta aula, você será capaz de explicar por que os eclipses acontecem, quais são seus principais tipos e por que eles não ocorrem todos os meses. Conteúdos e objetivos. Nesta aula, você vai estudar dois conteúdos principais. O primeiro é o eclipse solar. O segundo é o eclipse lunar. O objetivo é explicar a ocorrência dos eclipses lunares e solares. Para isso, será necessário observar a posição do Sol, da Terra e da Lua em cada situação. Também será importante compreender a diferença entre sombra total e sombra parcial. Para começar, um outro fenômeno celeste. Em outubro de 2023, um eclipse solar anular pôde ser observado em todo o Brasil. Muitas pessoas acompanharam o fenômeno pela televisão, pela internet ou usando óculos especiais. Um eclipse solar ocorre quando a Lua passa entre o Sol e a Terra. Nessa posição, a Lua bloqueia parte ou toda a luz solar que chegaria a determinadas regiões da Terra. Os eclipses costumam chamar muita atenção, porque provocam uma mudança incomum no céu. Durante alguns minutos, a luminosidade pode diminuir bastante. Além disso, esses fenômenos não acontecem o tempo todo. Por serem raros, visuais e impressionantes, eles despertam curiosidade, surpresa e fascínio. Eclipses. Os eclipses são eventos astronômicos. Eles acontecem quando um corpo celeste projeta sua sombra sobre outro. Essa sombra bloqueia a luz do Sol de forma parcial ou total. Os eclipses podem ser divididos em dois tipos principais. O primeiro é o eclipse solar. O segundo é o eclipse lunar. No eclipse solar, a Lua bloqueia a luz do Sol que chegaria à Terra. No eclipse lunar, a Terra bloqueia a luz do Sol que chegaria à Lua. A diferença principal está na posição dos astros e em qual corpo recebe a sombra. Importância cultural e histórica. Os eclipses tiveram grande importância cultural e histórica em várias civilizações. Para os maias, eles eram eventos de forte significado espiritual. Essa civilização também observava e registrava eclipses. Além disso, os maias eram capazes de prever alguns desses fenômenos. Na China antiga, acreditava-se que um dragão devorava o Sol ou a Lua. Na Grécia antiga, os eclipses eram vistos como presságios enviados pelos deuses. Eles costumavam ser associados a mudanças importantes. Para alguns povos indígenas do Brasil, os eclipses eram compreendidos por meio de narrativas e mitos. Essas histórias explicavam as transformações temporárias observadas na natureza. Com o avanço da ciência, os eclipses passaram a ser compreendidos como fenômenos naturais previsíveis. Mesmo assim, eles continuam tendo importância cultural e despertando fascínio. Eclipse solar. Um eclipse solar acontece quando o Sol, a Lua e a Terra ficam alinhados. Nesse alinhamento, a Lua passa entre o Sol e a Terra. Assim, ela bloqueia a luz solar que chegaria a uma região do planeta. Existem três tipos principais de eclipse solar. O primeiro é o eclipse solar total. Nesse tipo, a Lua cobre completamente o disco visível do Sol. Para quem está na região atingida pela sombra total, o céu pode escurecer intensamente durante alguns minutos. O segundo é o eclipse solar parcial. Nesse caso, a Lua cobre apenas uma parte do Sol. A pessoa observa somente uma parte do disco solar encoberta. O terceiro é o eclipse solar anular. Nesse tipo, a Lua está mais distante da Terra. Por isso, seu tamanho aparente não é suficiente para cobrir todo o Sol. Um anel luminoso permanece visível ao redor da Lua. Esse efeito é conhecido como anel de fogo. Eclipse lunar. O eclipse lunar acontece quando a Terra fica entre o Sol e a Lua. Nessa posição, a Terra projeta sua sombra sobre a Lua. Existem três tipos principais de eclipse lunar. O primeiro é o eclipse lunar penumbral. Nesse caso, a Lua atravessa a penumbra da Terra. A penumbra é uma região de sombra parcial. Por isso, a Lua escurece apenas levemente. O segundo é o eclipse lunar total. Nesse tipo, toda a Lua entra na sombra mais escura da Terra. Essa região recebe o nome de umbra. O terceiro é o eclipse lunar parcial. Nesse caso, somente uma parte da Lua entra na umbra terrestre. Por isso, apenas uma parte de sua superfície fica mais escura. A Terra bloqueando a luz do Sol. Quando a Terra bloqueia a luz do Sol que atingiria a Lua, ocorre um eclipse lunar.
Nesse fenômeno, a Terra fica entre o Sol e a Lua. A sombra da Terra é projetada sobre a Lua. Se toda a Lua entrar na umbra terrestre, o eclipse será total. Se apenas uma parte entrar na umbra, o eclipse será parcial. Se a Lua atravessar somente a penumbra, o eclipse será penumbral. Condições para que aconteçam os eclipses solares. Os eclipses solares ocorrem durante a fase de lua nova. Na lua nova, a Lua fica posicionada entre o Sol e a Terra. Porém, a fase de lua nova, sozinha, não garante a ocorrência de um eclipse. Também é necessário que o Sol, a Lua e a Terra estejam suficientemente alinhados. Quando esse alinhamento acontece, a Lua projeta sua sombra sobre a Terra. A umbra é a região de sombra total. Quem está nessa região pode observar um eclipse solar total. A penumbra é a região de sombra parcial. Quem está nessa área pode observar um eclipse solar parcial. No eclipse anular, a Lua fica alinhada com o Sol, mas aparenta ser menor. Por isso, permanece visível um anel luminoso ao redor dela. Condições para que aconteçam os eclipses lunares. Os eclipses lunares ocorrem durante a fase de lua cheia. Na lua cheia, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Porém, nem toda lua cheia provoca um eclipse. É necessário que os três astros estejam suficientemente alinhados. Quando isso acontece, a sombra da Terra alcança a Lua. A umbra corresponde à sombra total. A penumbra corresponde à sombra parcial. Se a Lua atravessar apenas a penumbra, ocorre um eclipse penumbral. Se parte da Lua entrar na umbra, ocorre um eclipse parcial. Se toda a Lua entrar na umbra, ocorre um eclipse total. Por que os eclipses são raros? Os eclipses não acontecem todos os meses. Isso ocorre porque a órbita da Lua é inclinada em cerca de 5 graus em relação ao plano da órbita da Terra. Por causa dessa inclinação, na maior parte do tempo, a Lua passa um pouco acima ou um pouco abaixo do alinhamento necessário. Assim, mesmo durante a lua nova ou a lua cheia, geralmente não ocorre eclipse. O alinhamento adequado acontece apenas em determinados períodos do ano. Esses períodos são conhecidos como épocas de eclipses. Durante uma época de eclipses, o Sol, a Terra e a Lua podem ficar alinhados de modo suficiente para produzir um eclipse solar ou lunar. Essa necessidade de alinhamento explica por que os eclipses são fenômenos relativamente raros. Um eclipse solar total na América do Norte. Em abril de 2024, milhões de pessoas acompanharam um eclipse solar total na América do Norte. Nas cataratas do Niágara, o fenômeno provocou alguns minutos de escuridão no meio da tarde. A notícia descreveu que o dia virou noite. Isso aconteceu porque a Lua passou entre o Sol e a Terra. A Lua bloqueou completamente a luz solar em uma faixa da superfície terrestre. Essa faixa foi atingida pela umbra da Lua. Para as pessoas localizadas nessa região, o eclipse foi total. O fenômeno durou poucos minutos, mas atraiu enorme atenção. Muitas pessoas viajaram para acompanhar o evento. Isso mostra como os eclipses combinam explicação científica, impacto visual e importância social. Na prática, como representar um eclipse solar total? No eclipse solar total, os astros ficam organizados nesta sequência. Primeiro está o Sol, depois está a Lua, por fim está a Terra. A Lua fica entre o Sol e a Terra. Nessa posição, ela bloqueia a luz solar. A sombra da Lua é projetada sobre uma pequena região da superfície terrestre. As pessoas que estão nessa região observam o Sol completamente encoberto. Durante alguns minutos, a luminosidade diminui muito. Por isso, pode parecer que o dia virou noite. Segurança durante a observação de um eclipse solar. Nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem proteção adequada. Isso vale tanto para dias comuns quanto para eclipses solares. A luz solar pode causar danos graves aos olhos. Óculos escuros comuns não oferecem proteção suficiente. Também não são seguros filmes fotográficos, chapas de raio-x, vidros escurecidos ou telas de celular. A observação deve ser feita com filtros solares próprios e certificados para esse uso. Outra possibilidade é acompanhar o fenômeno por transmissão ou usar métodos de projeção indireta. A segurança é essencial porque um eclipse não torna a luz do Sol inofensiva. Encerramento com suas palavras. Nesta aula, você estudou os eclipses solares e lunares. Os eclipses acontecem quando um corpo celeste projeta sua sombra sobre outro. No eclipse solar, a Lua fica entre o Sol e a Terra. A Lua bloqueia a luz solar e projeta sua sombra sobre uma região da Terra. O eclipse solar pode ser total, parcial ou anular. No eclipse total, a Lua cobre completamente o Sol. No eclipse parcial, ela cobre apenas uma parte. No eclipse anular, permanece visível um anel luminoso ao redor da Lua. No eclipse lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. A Terra bloqueia a luz solar que chegaria à Lua e projeta sua sombra sobre ela.
O eclipse lunar pode ser penumbral, parcial ou total. No eclipse penumbral, a lua escurece levemente. No eclipse parcial, apenas uma parte entra na sombra total da Terra. No eclipse total, toda a lua entra nessa sombra. Os eclipses solares acontecem na fase de lua nova. Os eclipses lunares acontecem na fase de lua cheia. Mesmo assim, eles não ocorrem todos os meses. Isso acontece porque a órbita da Lua possui uma inclinação de aproximadamente 5 graus em relação à órbita da Terra. Na maior parte do tempo, os três astros não ficam perfeitamente alinhados. Agora, revise as ideias principais. O que precisa acontecer para ocorrer um eclipse solar? Qual astro fica no meio durante um eclipse lunar? Quais são os três tipos principais de eclipse solar? Quais são os três tipos principais de eclipse lunar? Por que os eclipses não acontecem todos os meses? Por que nunca se deve observar o Sol diretamente sem proteção adequada? Assim, finalizamos nossa aula. Até a próxima!